E aí, pessoal? Tudo bonzinho com vocês? Vamos trabalhar! Hoje a gente vai falar sobre semelhança. Logo de antemão, a ideia de semelhante em matemática é diferente da ideia de semelhante em português. Em português, a gente pode ter a palavra semelhante usada, por exemplo, como um adjetivo. Aqueles irmãos são semelhantes em muitos aspectos. Ou então, a gente pode também ter na condição de pronome demonstrativo, né? Eu nunca fiz semelhante bobagem. E também ainda pode aparecer como substantivo. Por exemplo, o mais importante é que respeitemos nossos semelhantes. No contexto da matemática, obviamente, o conceito de semelhança é um pouquinho diferente, abordando aspectos envolvendo medidas e proporções. Por exemplo, vamos imaginar dois Tiagos. Primeiro o Tiago 1, depois o Tiago 2. Observe que a altura do Tiago 2 é o dobro da altura do Tiago 1. Como consequência, por exemplo, o polegar do Tiago 2 tem um comprimento igual ao dobro do comprimento do polegar do Tiago 1. E assim por diante. Ou seja, as medidas equivalentes de comprimento são proporcionais. Para a gente entender isso mais a fundo, a gente vai ver um exemplo geométrico, ok? Olha só a figura que a gente vai utilizar. Um triângulo de ângulos alfa, beta e teta. Vou sair de cena para a gente poder desenvolver o raciocínio. Então, gente, vamos imaginar que a gente tire uma cópia desse triângulo e, em seguida, amplie essa cópia. É interessante perceber que esses lados, obviamente, ficaram maiores que os lados do triângulo original. Mas a pergunta é, e quanto aos ângulos? Observe que a gente fez uma ampliação deste triângulo. Se a gente analisar com calma, dá para perceber facilmente que os ângulos, embora os lados tenham aumentado, os ângulos se mantêm. Observe. O mesmo ângulo beta, o mesmo ângulo teta e o mesmo ângulo alfa. Imaginemos agora que os lados desse primeiro triângulo sejam 4, 6 e 8. Imaginemos também que esse novo triângulo aqui tenha os lados equivalentes ao dobro dos lados do triângulo inicial. Portanto, 4, aqui a gente vai ter 8. Aqui eu tenho 6 e aqui 12. Perceba que a proporção se mantém. Se aqui de fato for 8, aqui vai ser 16. Então, o que a gente percebe é que há uma proporção entre os lados homólogos. Observem, o ângulo A de medida alfa é congruente ao ângulo D, também de medida alfa. O ângulo B de medida beta é congruente ao ângulo E, também de medida beta, e a gente pode dizer a mesma coisa para os ângulos C e F. Porém, os lados homólogos, e quando a gente fala homólogos, a gente tem que entender equivalentes, são proporcionais. Observe, 8 é o dobro de 4, 12 é o dobro de 6. No nosso exemplo, a gente tem uma proporção cujo resultado é igual a 2. Quando essas duas coisas ocorrem, a gente pode dizer que essas figuras são figuras semelhantes, especificamente triângulos semelhantes. No nosso exemplo, esse 2 representa a razão de semelhança entre essas figuras. Esse conceito é um conceito extremamente importante, porém ele não se resume a isso. Existe uma consequência importantíssima que é sobre a área dessas figuras semelhantes. E é isso que a gente vai ver no próximo momento. Observem, razão entre áreas de figuras semelhantes. Novamente eu vou sair daqui para a gente poder desenvolver o raciocínio. Olha só, gente, vamos imaginar agora dois triângulos novamente com a mesma proporção. Repara, esse 5 e esse 10, lados homólogos, um ainda o dobro do outro. Repare que a altura também, obviamente,
está na mesma proporção. Essa altura é o dobro dessa. Então, a gente pode, inclusive, já afirmar que a razão de semelhança aqui também vai ser 2, igual ao exemplo anterior. Atenção, a gente está supondo que esses triângulos de fato são semelhantes, ok? Mas aí vem o mais interessante agora. Olha, aqui a gente tem as medidas do triângulo azul sendo o dobro das medidas do triângulo verde. Agora dá uma olhada, gente. Utilizando aquela fórmula básica de área do triângulo. Base vezes altura sobre 2. 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10 centímetros quadrados. Aqui, 10 por 8. 10 vezes 8, 80, por 2, 40. Olha só, gente. O que acontece aqui é que a gente vê que um é 4 vezes o outro. Repare que eu coloquei uma cópia desse cara aqui dentro e observe que, de fato, a gente vai ter 4 triângulos. 1, 2, 3 e mais o último aqui, 4. Então, de fato, quando os comprimentos dobram, ocorre que a área quadruplica. Temos que entender isso. Olha, a razão entre áreas ficou o quadrado da razão de semelhança. 10 está para 5, ou seja, 10 é o dobro de 5, assim como 8 está para 4, ou seja, 8 é o dobro de 4, e esse 2, novamente, é a nossa razão de semelhança. No entanto, quando a gente fala sobre as áreas, observa, as áreas 40 e 10, a relação entre elas dá 2 ao quadrado. Isso aqui é a razão entre áreas. Legal? Então é super importante que a gente entenda que quando a gente vai falar sobre áreas, a razão entre áreas não é igual à razão de semelhança. É o quadrado da razão de semelhança. Observe um último exemplo. Imagine esse quadrado de lado 10. Ora, se a gente pega esse quadrado, tira uma cópia dele e amplia, dessa vez a gente vai ampliar para 3 vezes o comprimento de cada lado. Então, a gente vai ficar com o quadrado de lado 30. O que é que vai acontecer com a área? Vamos dar uma olhada. Olha, vou tirar uma cópia e ampliar esse quadrado. Agora ele vai ter lado 30. Reparem que o lado triplicou, mas a área, olha, a área 10 ao quadrado dá 100. A área do segundo 30 ao quadrado dá 900. Isso significa que cabem 9 quadradinhos desses aqui. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, fica a grande lição nesse exemplo. Quando a gente compara lados, a gente tem a razão de semelhança. Quando a gente compara áreas, a gente tem a razão entre áreas, que é o quadrado da razão de semelhança. Generalizando, se L2 sobre L1 igual a K, isso é nossa razão de semelhança, a gente pode dizer também que A2 sobre A1, que é a razão entre áreas, é igual a K ao quadrado. Legal? E essa é a nossa dica de hoje. A razão entre áreas de figuras semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança. Tchau, tchau.